começou nas férias, um grupo me procurou dizendo que estava precisando de uma assessoria, de alguém da academia, construir projeto. E eu fiquei com muito medo, porque, na verdade, nunca dirigi uma pesquisa em teatro. Sou professora da Escola de Artes Cênicas, a minha experiência é na educação e na área de contação de histórias. Mas eles me traziam uma coisa que eu achava muito interessante, muito rica, né? Que é a coisa da cultura popular. E tem toda essa coisa da academia, de pensarem que a academia tem preconceitos com a cultura popular, de certa forma tem. E esse grupo, então, me dizia que queria pesquisar, que queria entender, que queria construir uma matriz corporal por meio da capoeira Angola e das danças dos orixás. E eu perguntei por que eles tinham escolhido isso. E a resposta deles me surpreendeu, que era por pertencer a uma brasilidade que eles queriam conhecer melhor. E ainda mais, eles não queriam parar por aí, eles queriam construir uma matriz corporal para uma gestualidade, para um teatro de rua, que é a minha paixão. E um teatro de rua que tivesse a característica do brasileiro, das raízes brasileiras. E ainda todas as raízes não estão aí, eles estão pegando um viés, que é a cultura africana, poderia pegar a cultura indígena também, mas eu entendo que as coisas não são todas de uma vez. Eu achei o trabalho fantástico e resolvi não orientá-los, estudar junto com eles, porque na verdade para mim é muita novidade e eu fiquei encantada com todo o processo de trabalho. Nós iniciamos a pesquisa com estudo de alguns teóricos do teatro. Nós começamos por Grotowski, estudando a via negativa, que seria um estudo dos nossos próprios limites e uma análise individual do que impede cada um de estar desenvolvendo esse aprimoramento corporal. Aprimoramento esse que é também proposta do Eugênio Barba, que foi o outro teórico que nós estudamos, e terminamos com Luiz Otávio Burnier. Então, durante a nossa pesquisa de campo, a gente fez algumas visitas e fizemos uma visita muito especial ao grupo de capoeira Angola, do mestre Guaraná, e muito especial porque era uma roda de capoeira em homenagem ao mestre Pastinha. E a gente pôde realmente ver a manifestação da capoeira Angola através dos angoleiros. A gente visitou também a terreiro de Candomblé, em festa de orixás, onde a gente pôde observar a corporidade de cada orixá. E isso foi muito importante para a gente, porque a observação fez parte o tempo todo em todo esse processo dessa pesquisa. A gente tinha que vivenciar e também estar observando. Dando continuidade ao processo, começamos a vivenciar a dança dos orixás, sob a orientação do professor Jailton de Omolu. Então nós tínhamos um treinamento de 4 horas diárias, né? 5 vezes por semana e 3 vezes por semana a gente fazia essa vivência com a dança dos orixás. Por meio da vivência das danças dos orixás, nós tivemos um trabalho que foi muito importante com os elementos da natureza. Assim, por que a gente vivenciou isso? Que o professor teve esse cuidado de trabalhar com os elementos da natureza. Porque os orixás nada mais é do que a representação desses elementos. E essa vivência toda fez com que despertasse e provocasse a identificação de diferentes e variadas energias corporais, né? E outras descobertas também durante esse processo foi a questão de trabalhar o equilíbrio do ator, né, por conta das matrizes dos pés, que estão em constante transferência de peso, oposições dos movimentos, a conscientização de onde nasce o movimento.
e como ele vai se propagando pelo corpo através da musculatura, da coluna vertebral, das articulações, e como ele explode no espaço, né? E essa energia, a gente retoma, né, essa energia e vai trabalhando entre movimentos contínuos, também foi muito interessante. Outro aspecto importante, a questão da polirritmia, né? Que pernas num ritmo, braços em outro, posições. Então, isso tudo veio de encontro à necessidade nossa, enquanto atrizes, de estar trabalhando o corpo na busca de uma preparação para o ator. A dança dos orixás nos provocou ou nos trouxe a humanização. Por quê? Porque tirou os nossos conceitos e nossos preconceitos que já vinham assim, né? Que veio com nossa formação cristã, né? Que isso é uma coisa assim meio... Você já nasce com isso, né? Faz parte da nossa cultura até. Então isso nos provocou um desnudamento, né? Que é até a coisa que Grotowski propõe isso pra gente. Porque a partir daí, se você se desnuda, que você fica cara a cara, que você vê as suas feiuras, né? Aí você começa a fazer com honestidade os seus movimentos, porque você vai partir de dentro para fora e não de fora para dentro. Que isso eu acho que é essencial para o ator. Foi muito difícil fazer esse processo porque a gente está acostumada a não estar muito presente com a natureza. Mesmo estando, como eu disse anteriormente, mesmo estando próximo, não estamos acostumados a estar experimentando a natureza, estar vivenciando, estar assimilando o que a natureza quer passar para nós, né, nesse processo. Então foi muito complicado. Fizemos vários trabalhos, tem que alimentar a natureza, fizemos trabalho na rua de sensibilidade também, de jogar um por um na rua, entendeu? De ver como é que funciona a sensibilidade da gente, perceber o barulho do vento, da terra, o aquecimento da terra, se a terra está fria, se ela está quente, se ela está áspera, se a terra é solta, se a terra é molhada, se a terra, entendeu, seca, entendeu? Porque isso também vem de acordo com o ser humano, de perceber a água, elemento com a água, elemento com a argila, com a folha. Então foi uma experiência assim difícil, mas também assim preciosíssima, né, na construção desse trabalho. E assim, dá para você perceber que o ser humano precisa ser estimulado. Quando ele ser estimulado, se dá para conseguir muita coisa, dá para ver muita coisa. Ao encerrar as danças de orixás com o professor Jailton, a gente deu continuidade ao processo com a capoeira Angola, com o mestre goiano. E isso foi um fator importante assim, para a gente, porque a gente pôde ter contato com pessoas que estavam iniciando a capoeira e pessoas que já tinham muitos anos da capoeira, muita vivência. E isso foi muito legal, assim, a gente ter essa vivência, né, com essas pessoas. E isso eu tenho certeza que contribuiu para o nosso aprendizado. Então, capoeira Angola. Que difícil. Mas isso está nos trazendo a noção de espaço. Esse espaço, porque o capoeirista ele tem essa circularidade, né? Porque ele tem que... usa seu golpe, a sua negaça dentro de um círculo, né? E nisso você tem que ter uma noção de espaço. Até nosso mestre, às vezes, ele no nosso treinamento, ele pede para fechar a roda, para você ficar no espacinho. Isso que eu acho legal, porque porque você tem que ter uma relação com o outro dentro desse espaço pequeno. E outra coisa também interessante, porque o capoeirista ele trabalha no plano baixo, médio e alto. Então isso faz com que nós, né, ator, não acomoda no nosso ritmo, no nosso movimento cotidiano. O angoleiro, numa situação de jogo, numa roda, ela se aproxima muito da situação do ator no palco. São vários elementos, né, que a gente pode identificar. Por exemplo, a questão da cumplicidade entre um jogador e outro, porque sem ela é impossível jogar. O que a gente realmente também precisa, né, ter essa cumplicidade, essa contracena com o nosso companheiro de palco.
a questão de precisão de movimento, a capacidade de improvisação, porque o angoleiro ele aprende vários movimentos que podem ser realizados, né, em sequências diferenciadas. E o ator também, né, quando a gente entra no palco, como tudo pode acontecer, a gente tem que ter realmente esse jogo de cintura para poder estar improvisando. A questão da dilatação do ouvido interno e externo, porque o angoleiro ele tem que estar atento ao corpo dele, ao corpo do companheiro que ele está jogando, né, ao que o mestre está cantando, porque o mestre também dá dicas do que tem que estar rolando durante o jogo. A gente tem que ter consciência da roda, né? E no palco também, quer dizer, todos os sentidos têm que estar abertos, porque a gente tem que ter plena consciência do que acontece tanto dentro como fora do palco. A manifestação popular, ela está aí para isso mesmo, é para ser, né, para ser a raiz mesmo das coisas, para segurar, né, a tradição. Né? A manifestação popular, a missão delas é essa mesmo. E quando vem uma outra linguagem buscar esses elementos, eu acho legal, porque é uma forma também de estar dando visibilidade, né, em parte dos elementos que a gente trabalha aqui. E aí eu acho que uma das formas da gente combater um pouco essa coisa, inclusive do preconceito, da discriminação, né, que existe na nossa sociedade, é você combater um pouco a ignorância, mostrar para as pessoas. Eu acho que o teatro pode trazer os elementos da capoeira, né, e na linguagem está fazendo isso, né. A capoeira a gente praticava durante 2 dias na semana e nos outros 3 dias a gente dividia o tempo, a gente continuava encontrando e dividia o nosso tempo em alongamento, aquecimento. O aquecimento a gente realizava capoeira Angola para aquecer, já que a gente já estava tendo as aulas de capoeira Angola, então a gente procurava realizar os aquecimentos através da capoeira Angola. Depois desse aquecimento, a gente partia para a investigação dessas matrizes que a gente estava aprendendo, né? Estava adquirindo. A parte prática eles desenvolveram praticamente sozinhos. Às vezes uma certa ansiedade de como é que vai ficar o resultado, Ângela, mas relatório, faz o quê, escreve o quê? Gente, nada, escreve o que sente, escreve o que pensa, escreve o que faz. A pesquisa se faz assim. Vocês não têm que ler alguma coisa para escrever o que vocês estão lendo, vocês estão experimentando. E eles foram relatórios diários, um grupo super fiel no trabalho deles, um grupo responsável no trabalho deles, muito disciplinados. Nessa pesquisa, nós tivemos a ajuda do professor Jailton e do mestre Goiano, que são pessoas assim, que detêm um conhecimento no âmbito da cultura popular, um conhecimento que é oral e que é transmitido de geração a geração por meio dessa relação mestre-discípulo. Nós tivemos também a ajuda de 2 acadêmicos, né, que além de ser acadêmicos, eles são pessoas abertas para esse tipo de proposta, né? Sabem o valor que tem esse tipo de conhecimento, que foram a professora Ângela Barcelos Café, e tivemos também a ajuda do professor Hugo Zorzetti, que também é ator, dramaturgo e diretor de teatro. Ele nos deu uma orientação no âmbito da semiologia. E, assim, foi muito legal essa parceria, assim, né, entre esse saber oral e esse saber acadêmico. Essa atitude, esse gesto do artista procurar a ciência para entender aquilo que ele faz intuitivamente, eu acho um negócio muito sadio, muito bom. Desde, evidentemente, falando sobre isso, que ele não perca a sua verve, a sua capacidade intuitiva, ou de dar razão à sua intuição, dar vazão à sua intuição e dar valor à sua intuição também. E muitas vezes quando o artista se aproxima da ciência e começa a nomear, a nominar a sua intuição, né,
ele perde a sua força criativa. Quando as aulas de capoeira se encerraram, eu entrei em desespero, assim, porque eu sabia que a partir daquele momento a gente tinha que realizar uma investigação e construir uma cena que comunicasse algo sem usar palavras, tudo através de signos corporais e baseado naquilo que a gente tinha vivenciado. E isso para mim foi desesperador, assim, porque a gente não teve uma orientação, assim, vamos dizer que de um olho de fora, né, para dizer isso é bom, isso não é, esse é o caminho, esse não é. Eu selecionei vários gestos, vários mesmo, de vários orixás, mas assim, nem todos foram utilizados na minha partitura. Depois escolhi uma personagem que foi a Sempre Viva, do romance Pássaros da Praia, de Severo Sarduí, e fui definindo os gestos dessa personagem, que tiveram como fonte os orixás Ossai, Oxumaré, Oxum, Oxalufã e a postura de base da capoeira. E então fui trabalhando na tentativa de transformar esses gestos em ações físicas que foram compondo essa personagem. Aí comecei a construir na minha cabeça um caçador. Daí veio a partitura, aí peguei um pouco assim que eu queria pegar Xangô, queria pegar um pouco de Oxum, né? Porque pegar os dois, o oposto, né? O masculino e o feminino, a sensualidade e a força. Daí eu vi que não foi por esse caminho, peguei só Oxum, um pouquinho de Xangô, mas o que veio mesmo foi Odé, que eu peguei a força de Odé também, né? Que aí coube na minha partitura, que foi um caçador. O que eu fiz? Eu me apropriei de movimentos da capoeira Angola e da Inhansã que eu achei que pudesse sugerir essas imagens. E disso nasceu a partitura, né? E aí eu resolvi fazer ela ao som do berimbau, porque por ser um elemento assim que remete à resistência cultural também, e que também para mim foi meio que uma possibilidade assim de me ligar mais, no sentido de me concentrar mais naquilo que eu estava fazendo, de vivenciar mais aquilo que eu estava fazendo. O toque do berimbau, assim, ele mexe muito comigo e ele me ajudou muito nisso, assim, também. Por isso a escolha dele. Dolores. Essa é personagem do conto As Formigas, da Augusta Fábio. E foi para ela que eu trabalhei a minha partitura corporal, assim. Porque me emociona muito esse conto, porque fala do universo feminino, fala de solidão, né? Fala da falta de amor, né? Da necessidade de amor. Então, sim, todas as matrizes, né, que eu criei durante o processo de pesquisa, tanto das danças de orixá como capoeira Angola, e também matrizes retiradas dessa prática, né, eu levei para esse universo, né, o universo da Dolores. Então, assim, eu tinha várias matrizes, eu consegui um número de mais ou menos umas 25 matrizes durante o processo de pesquisa. E aí selecionei algumas e fui combinando a ordem dessas matrizes para falar sobre a Dolores.
E claro que durante o processo, foram várias semanas, eu ia retirando alguma matriz, substituindo por outra, né, invertendo ordens, até chegar próximo do que eu acho que deveria ser, porque a gente tinha uma apresentação, tinha uma data marcada, mas assim, tem muita coisa ainda para se amadurecer desse trabalho, né, dessa partitura corporal para essa personagem, assim. Ao invés da gente estar importando técnicas, a gente está buscando no que tem de nosso aqui, nas nossas culturas mesmo. E a gente está descobrindo muita coisa interessante.